38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e certamente não viverás. Então virou Ezequias o rosto à parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, volta e dize assim, diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei nos teus dias, 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade eu defenderei. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. A palavra, ela é bem conhecida, né? E o que o Senhor traz nessa noite é a questão da fidelidade. Eu já ouvi homens de Deus dizerem que o que Deus falou está falado, mas fidelidade do homem para com Deus muda o coração de Deus. Até aquilo que era para dar errado, quando você é fiel ao Senhor, fiel a Deus, dá certo. Nós estávamos falando agora, antes do culto, eu estava conversando com os irmãos, falando sobre estar ou não estar na denominação A ou B, ou na igreja, ou no ministério, vem do erro do outro. Eu já fiz essa besteira, para mim, desculpa dizer, mas a burrice em renunciar ao meu ministério por olhar para o outro. Porque o outro não leva a sério, porque o outro não tem temor e tremor de Deus, e eu ir lá entregar o meu ministério. Não quero ficar nesse meio. E eu cheguei à conclusão que o meu relacionamento é com Deus, não é com homens. Se o homem está brincando com Deus e com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com o povo de Deus, o homem vai pagar. Foi o que Ezequias fez aqui. Ele vira a cabeça, vira o rosto, em sinal de humilhação. Estava deitado, acamado, com uma doença que era mortal. Mas ele lembra Deus, né? Não que Deus seja esquecido, mas ele diz no versículo 3, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Nós viemos falando na rádio hoje, Deus mandou uma palavra, falando sobre a graça, porque aquele que de fato e de verdade anda com o Senhor, tem o Senhor, e vive a verdadeira graça. O prazer do pecado já não está nela, já não está nele. E o que eu faço ou deixo de fazer, não é para o irmão ver, ou não ver. Já vê aquela situação? Para de brincar, para de falar, para de fazer tal coisa que o irmão da igreja está chegando. Você não vive para agradar o irmão, para fazer a vontade do irmão. A palavra vem hoje
E ela diz dessa maneira: procure ter créditos com Deus, créditos com o céu. Vai ter momentos que eu e você vamos ter que precisar fazer uma oração como a de Ezequias, dizendo: Pai, eu não sou o santarrão, não sou o puritano, melhor do que ninguém, Pai, mas lembra-te da minha fidelidade, lembra-te da minha integridade, lembra da verdade, lembra, Senhor, não se esqueça que sou teu servo, sou tua serva, e não só membro de uma denominação, não só membro de uma religião, porque isso não quer dizer nada, irmãos, isso não quer dizer nada. Hoje a palavra vem desta maneira, que até o que o próprio Deus e o mal, ele decreta. Se o diabo decreta, Deus quebra. Mas se for decreto de Deus, e nós não temos créditos com Deus, para clamarmos, chamarmos o céu para nós, quem vai nos responder? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que nós colocamos, por exemplo, os últimos acontecimentos, tem irmãos que não vai mais na igreja por causa da pandemia. Ela vai no mercado, ela vai na lotérica, ela vai no próprio hospital, ela vai no banco, ela vai em tudo quanto é canto. Mas com as coisas de Deus, não, a pandemia está aí pesada, ainda está matando, tem a variante. Tudo é uma desculpa para não servir a Deus. Tudo é uma desculpa para não ter créditos com Deus. O ir na igreja é ter créditos com Deus? Não. O irmão Saulo falou semana passada na rádio e eu gostei do que o irmão falou. Muitos agora aderem. Antigamente ouvia-se falar: eu sou católico não praticante. Hoje você ouve muito crente falar: não, eu sou evangélico, mas não praticante. Preciso ir à igreja para ter o Senhor. Mas um bom soldado, como o irmão mesmo mencionou, ele tem que passar pelo quartel, reciclar, né? Tem novas táticas, novos treinamentos. E o estar na casa de Deus, por exemplo, no domingo pela manhã, é você se preparar para a tua semana. Palavra que Deus traz e eu prego, que fica remoendo a semana inteira no meu coração, na minha mente, na minha alma, e que não me deixa parar, desistir. Tem situações que vêm para nos derrubar, e só a tua perseverança já é crédito com Deus. Só de você, Deus sabe que por você não estaria mais na presença dele, mas no pouquinho de força que lhe resta, você persevera fiel, temente ao Senhor. O Senhor, Ele virá, quem sabe na tua angústia, clama a Ele, como Ele veio ao socorro de Ezequias e acrescentou a Ezequias 15 anos de vida. 15 anos. Cura Ezequias, né, dá um up em Ezequias e diz: você vai viver mais 15 anos, dá para arrumar toda a tua casa, dá para ajeitar tudo. Quem sabe o médico disse que você não vai durar muito tempo, né, irmã? Mas continua crente, continua fiel, perseverando no Senhor, não abandona a tua fé, não largue o Senhor por nada, não, o Senhor é o Deus que pode quebrar decreto, e se foi o decreto da parte de Deus, o Senhor muda por conta da tua fidelidade, por conta do teu zelo, por conta, aleluia, dos teus olhos estarem voltados para Ele. Ele muda. Ele muda. Diz lá no versículo 5: e vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentou aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E isso será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou.
Os sinais de que Deus está contigo já têm acontecido e virão. Já era para que eu, você, muitos de nós, não estivéssemos mais aqui, mas sim debaixo da terra, dentro de uma sepultura. Mas o Senhor, ao qual foi com Ezequias, Ele olha para a minha e para a tua fidelidade, que não é manifesta ao homem. Não, a palavra de Deus diz, embora melhor era agradar a Deus do que a homens. Você tem agradado a quem? Você só vai para a igreja, você só ora, você só busca o Senhor porque tua esposa está indo, porque teu marido está indo, porque tua mãe te obriga? Não, é você. Eu vivo falando isso em Santo Amaro, não venha congregar porque você me vê como um grande homem de Deus. Você não sabe da minha vida. Depois das 22 horas, a pessoa passa o máximo de 1h30, 2 horas comigo no domingo. As 22 horas do domingo e o restante da semana não sabe qual é a vida que eu levo diante de Deus. Então você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para o Senhor e ser fiel ao Senhor, temente ao Senhor, buscar o Senhor, perseverar no Senhor, esperar no Senhor. Porque vai chegar momentos que o Senhor Ele vai olhar para mim, para você, e Ele vai procurar ver se tem créditos em nossas fidelidades diante dEle, para que Ele possa nos atender. Quem sabe lá atrás você já foi mais temente, quem sabe lá atrás você já foi mais fiel, mais perseverante. A Bíblia diz que aqueles que retrocedem na fé não se compraz, a alma dele não se compraz, não é dele. E quem sabe essa palavra está falando com você, você quer parar, você quer desistir, você quer largar a fé, você está pendendo já para aquilo que te leva para o mundo. O Senhor está dizendo não, persevera, virão dias maus, a palavra não nos engana. Ela diz, o próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Neste bom ânimo vem um pacote. E se você não atrelar a tua vida com as coisas de Deus, do céu, o diabo ele pode te tragar, pode nos tragar, nos devorar. Mas hoje a palavra vem, se você permanecer fiel, o teu inimigo, em primeiro lugar o decreto da morte, o decreto do diabo, do inimigo da nossa alma, e se Deus decretou algo, até o próprio Deus muda, para que na tua vida o nome dele venha a ser glorificado. Mas depende da minha e da tua fidelidade. Eu já falei aqui na live, falei já na Rádio Santo Amaro. Nós, quando eu era uns 2 anos de casado, 2, 3 anos de casado, conheci uma denominação, e nessa denominação, eu estava numa grande denominação, mas eu conheci uma denominação que eu gostei, e eu ouvia pela rádio essa denominação, e fui conversar com o líder da denominação, e ele falou assim, para você entrar aqui, nós temos um livreto que é o RI da igreja, leia o RI da igreja, e aí se você aceitar todos os requisitos, tinha uns 400 requisitos, parecia aquele livrinho do consumidor, e aí ele falou assim, se você aceitar todos os requisitos daqui, nós te recebemos como membro. Eu gostei do culto, gostei da recepção, gostei do pastor, gostei de tudo, mas quando eu comecei a ler o RI, eu vi que eu não ia fazer para Deus, eu ia fazer forçado para o homem. Você quer ver se você está fazendo para Deus ou para o homem? É o que você faz em secreto, não te dá, não traz efeito nenhum. Mas se o pastor estivesse no ambiente, você não faria. Se a irmã não estivesse no ambiente, você não faria. E eu lembro que nós lendo o RI, eu fui lendo o RI, tudo à minha volta no RI falava que era do diabo. Tudo era do diabo. Tudo era do diabo. Tudo. Não pode isso, não pode aquilo, você não pode vestir assim, você não pode pentear assado, você não pode usar óculos escuros, você não pode aquilo, aquilo outro. Falei, não, Deus abençoe, não estou criticando. Só que eu entendo pela palavra que vai muito além disso. Não adianta eu ter o estereótipo de homem de Deus. Se dentro de mim, minha ligação com Deus,
a minha intimidade com Deus não for compatível àquilo que eu aparento ser. Ezequias aqui, ele tinha um compromisso e uma intimidade com Deus. Eu estava brincando, eu tinha 10, 11 anos, estava brincando na casa de uma família que eram crentes. Eu já falei isso aqui 500 vezes. E eles tinham uma televisão zona de tubo. Isso há muitos anos atrás. E era bonita a televisão. E era daquela tela plana já, bem chique. Eles eram dentro do armário, não era uma estante, era um armário. E um dia nós estávamos brincando e chegou o pastor da igreja. Primeira coisa, antes de atender o pastor, eu vi o pai do menino falou assim, fecha, fecha. E fechou assim, virou um quadro bonito. Bom, entrou, oraram. Eu com 10, 11 anos fiquei pensando. Por quê? Hoje eu entendo. Porque a igreja não podia ter TV, mas aí fechava-se, o armário fechava e virava um quadro bonito para o pastor não ver. Mas se é tão pecado ter uma TV, eu não posso assistir a TV, não para agradar ou desagradar o pastor. Meu negócio é com Deus. Por isso que nesse RI eu vi e eu comecei a ver que o meu som, a TV, certas coisas que tinha dentro de casa era do diabo. O RI assim dizia, eu falava não, eu tenho que ter um entendimento. O crente pode ter televisão? Claro que pode. Geralmente a televisão vem com controle, você tira quando você sente que não está agradando a Deus, você muda de canal. Nós não podemos ser tratados como crianças. Crianças que está perdida no centro da cidade de São Paulo, não, e não sabe para onde vai, onde achar o pai e a mãe, não. Nós não estamos perdidos, somos um povo chamado povo de Deus, e nós temos discernimento do que é certo, do que é errado, e muitas das vezes nós colocamos a culpa no outro, e não tomamos para si. Hoje o Senhor está dizendo, ajeita, arruma, dá uma olhada aí, no teu relacionamento, no teu altar diante de Deus, porque de Deus que vem a tua vitória. Quem sabe você está passando por apuros, porque você ouve, mas não atenta em fazer a vontade do Senhor, está correndo, e hoje a palavra de Deus está dizendo dessa maneira, eu vou quebrar até decreto meu. Imagina Deus dizendo, eu desisto de fazer tal coisa, por conta da tua fidelidade, não vou fazer, eu vou realizar o desejo do teu coração, para que você se alegre, mas na tua alegria o meu nome vai ser glorificado, só porque você é fiel, eu mudo o decreto meu, eu quebro sentença do mal, mas na tua vida o meu nome vai ser glorificado. Você aceita essa proposta da palavra? Se você aceita, em nome do Senhor Jesus, o Senhor acrescenta os teus dias, o Senhor, aleluia, te liberta de enfermidade, o Senhor escancara, Ele não abre, não, Ele escancara portas, Ele cura, Ele faz a obra por completo. Agora, aquele que aceita a proposta da palavra, o chamado de Deus, em nome de Jesus, vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar a nossa fidelidade para o Senhor, e do Senhor virá a nossa vitória. Tá boa essa palavra para você? Toma para si. Vamos imaginar que quando Ezequias, ele faz esse movimento, ó, ele está olhando para a parede como no espelho. Se você se olhar no espelho agora, quem você verá? Quem você enxergará? É igual aquela situação de que quem muito fala dos outros, vive falando, ela não está falando só dos outros, ela está falando mais dela. Mas ela não toma a consciência disso. Hoje o Senhor está dizendo, não estás vivendo as minhas bênçãos, as minhas promessas, não estás vivendo o melhor desta terra ao qual eu prometi. Sabe por quê? Porque tem coisas que você tem que arrancar, tirar. Mas nós mantemos a aparência. Quantas situações eu já atendi dentro da igreja, do marido descer o rei, bater na mulher, o domingo todo, chegou 6 horas, com um terninho, penteou o cabelinho de lado, vem com o instrumento, você olha e fala, um grande homem de Deus, só sabe quem mora com ele, só quem vive com ele. Você acha que Deus não está vendo tudo isso? Então, nós temos que ser 24 horas, homens e mulheres de Deus, sem peso, sem peso. Por exemplo, eu atendia numa igreja,
E a igreja era bem grandona assim, e tinha uma portona de vidro, só que foi colocado um insufilme que quem passava fora de dia não via dentro, mas quem estava dentro via. E eu ia correr no correio para resolver uma situação, e de frente da outro lado da avenida assim, era um ponto. E tinha uma irmã lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, mas ela estava fumando. Eu não vi que ela estava fumando. O problema é dela. Quando ela me viu, ela pegou o cigarro assim e fechou na mão aceso, que chega a sair a fumaça entre os dedos dela. E ela, a paz, pastor. Eu falei, amém. E eu vi, e eu fiquei com vergonha de falar, irmã, para. Não. Só que ela ficou tão sem graça que eu já disfarcei, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, até quando o povo vai olhar para o homem, para o próximo, para o irmão, para o pastor, para o cooperador, para o ancião, o padre, independente de quem quer que seja, nenhum desses que eu citei te abençoará. E ela não entende que aquilo que ela estava fazendo, ela está se autodestruindo. Estou aqui para julgar você que fuma ou que não. Não, mas o que você fizer ou deixar de fazer, só vai surtir efeitos em você, diante de Deus, e não diante do homem. Aqui Ezequias, ele se volta e como num espelho, ele começa agora a se apresentar a Deus e dizer, Pai, lembra-te, quem é o Ezequias? Quem é este que permaneceu firme e fiel, na verdade, justo? Hoje o Senhor está dizendo, eu quero construir em você destes créditos, dessa moral. Não para você debater, discutir com Deus, mas para você entender que o que fluir na tua vida não é porque o fulano orou, porque o Beltrano pôs a mão na cabeça, porque o outro, não. É igual eu digo na rádio, todo dia de manhã eu estou lá, 4:30 da manhã eu acordo, e é uma luta para acordar, levantar da cama, deixar as crianças, a esposa, mas eu não oro por alguém que acorda meio-dia não, porque eu não acredito que a minha oração vai fazer efeito para alguém tão relaxado, desculpa a palavra. A minha oração é para aquele que acorda mais cedo que eu e vai com um currículozinho, a pasta de currículo embaixo do braço. Isso é crédito com Deus. Senhor, eu creio, mas além de eu crer, eu vou tomar para mim a responsabilidade. Em nome do Senhor Jesus, faz a tua parte. E pode vir a luta que vier. Você pode bater teu joelho no chão, o Senhor vai virar o teu encontro. E o Senhor te dará vitória. Não espere pela fidelidade do outro, não espera pela intimidade e relacionamento do outro. Já atendi irmãs lá em Santo Amaro que disseram, meu filho está assim, meu filho está assado, meu filho está dando problema, está na criminalidade. E eu perguntar, irmã, o que a irmã tem feito de fato, de verdade? A irmã tem buscado de fato e de verdade, tanto para a irmã em primeiro lugar, como para o filho? Ah, não, senhor, o irmão não diz que ora bastante, o irmão não é de se consagrar. Eu falei, irmão, o filho não é meu. O filho não é meu. Nós fomos chamados para unir a nossa fé com a fé da igreja. Mas nós não somos super-heróis. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E às vezes o Senhor vai dizer, não. Não, para aquele que... Você tem negócio com alguém que é caloteiro, mentiroso, vai te passar para trás? Não. O Senhor não tem negócio com quem não tem com Ele. Ezequiel lembrou, Pai, eu tenho compromisso contigo. Quem sabe você tem orado a Deus, porque você antes de partir dessa terra, você quer ver tua casa toda restaurada, convertida. Então, a obra tem que começar por alguém, que seja por você. Deixa Deus começar por você, a obra. Quem sabe por esta palavra, o Senhor acrescenta os teus dias na terra, para você ver a promessa dele cumprida sobre toda a tua casa, a tua família. Guarda essa palavra dentro do teu coração. É momento de nós nos consagrarmos, nos voltarmos ao Senhor. É momento de nós, e não tem essa palavra como repreensão, não. Essa palavra é uma palavra de bênção, e bênção das mais gloriosas. Agora, nem tudo depende do céu, mas a minha fidelidade, a nossa fidelidade movimenta o céu ao ponto de Deus falar, não, esse decreto pode anular, porque eu ouvi a oração, eu vi o choro, eu vi a fidelidade, eu vi a minha serva, o meu servo
que é fiel, e o nome dele ser glorificado. Tá bom? Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. O Senhor é o Deus que muda decreto. Aleluia. O Senhor é o Deus que abre porta, Pai. O Senhor é o Deus, aleluia, todo-poderoso. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este culto. Senhor, pelos hinos cantados, pela oração, maiormente pela tua palavra, Senhor, que agora, Pai, foi explanada, exortada a tua igreja, Senhor. Senhor, Ezequias, com a fidelidade, com o temor e o tremor diante do Senhor e não do homem, do Senhor e não de denominação, do Senhor e não de irmãos. Senhor, do Senhor ele alcançou a benevolência, do Senhor ele alcançou, Pai, 15 anos de vida acrescentados, Pai. Senhor, alcança agora através dessa palavra e desta oração os fiéis, e Senhor, se há algo em nós, Pai, que ainda nos afasta de Ti, Senhor, tira de nós por amor do Teu nome, e Senhor, nos coloca, Senhor, de fato e de verdade na vereda da justiça, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer na terra, Pai, e assim teremos também créditos diante de Ti, Pai, para que, Senhor, quando as lutas vierem, nós gritarmos por socorro e o Senhor nos atender, Pai. Senhor, apresentamos todos os pedidos de oração, família, Senhor, os enlutados, financeira, Senhor, saúde, ministérios, Senhor, todos que agora conosco oram, Pai, possam ser abençoados com as mais ricas e poderosas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.